primeira pergunta, né, André, que as pessoas fazem muito para nós é o cenário econômico. Como que você vê, Gustavo, a situação atual, a economia? Você acha que o Brasil está indo para um lado correto? Como que você vê hoje a atualidade? Não, não acho. O Brasil é tipo um menino rico, sabe? Aquele que, porque tem um agronegócio muito forte, porque tem muitas riquezas naturais, porque tem poucos desastres naturais, a extensão geográfica favorece muito, então ele surfa uma onda de prosperidade que talvez ele não mereça. O Brasil não merece essa prosperidade toda diante do pouco que ele investe em educação, diante da desigualdade que ele tem. Então, nós somos um país próspero, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas poderíamos tranquilamente estar no top 3, mas tranquilamente. A gente tem tudo o que a gente precisa, a gente só não tem o direcionamento. Direcionamento falta o quê? Vontade política combinada com educação. Vontade política geralmente exige do político uma visão de longo prazo, de 2, 3 décadas, o que nós não temos. Nós temos a visão de 4 anos, né, para a próxima eleição. Então, essa visão de curtíssimo prazo, uma nobreza que explora muito a ignorância, que explora muito a incapacidade do brasileiro votar, faz com que a nossa economia seja pujante, sim, pujante, mas desigual. Poucas pessoas dominam ferramentas e conhecimentos para lucrar muito, prosperar muito em cima de uma grande massa de ignorantes que estão sendo explorados porque não são conduzidos para um programa de educação que os prepare para o mercado de trabalho. Melhor estatística possível. Ainda temos um nível de desempregados aí em torno de 6, 7 milhões de pessoas e temos cerca de 8, 10 milhões de vagas em aberto na indústria porque falta gente capacitada. Então, a indústria não consegue encontrar trabalhador, o trabalhador não consegue encontrar emprego, porque justamente é o buraco da falta de tecnologia, educação, conhecimento. Então, nós não estamos indo para o caminho certo. Nós temos a felicidade de conseguirmos alimentar nossa população, porque a geografia favorece muito, mas temos uma liderança muito incompetente nesse sentido. E falando sobre liderança, Gustavo, nós tivemos aí 4 anos do ministro que foi ali, o Paulo Guedes, no caso, né, da gestão anterior, digamos assim. E agora nós temos o ministro Fernando Haddad à frente como ministro da Economia. Então a gente já tem aí um bom período para fazer algumas avaliações. O que você está achando do atual ministro? E se você sente falta do legado aí do Paulo Guedes? Bom, o ministro Haddad está fazendo o que se esperava dele, né? Que é um governo de esquerda que desperdiça muito, gastão. Não se espera algo diferente, né? A gente tem um contraste muito grande entre o ex-ministro Paulo Guedes, tecnicamente uma pessoa muito capacitada, banqueiro, né? E o histórico de banqueiros bem-sucedidos no Brasil é muito evidente. Vamos citar o Henrique Meirelles, vamos citar o Ilan Goldfein, que não foi ministro, mas foi presidente do Banco Central. Pessoas geniais que souberam conduzir o país em situações de extrema turbulência, né? O governo Lula, o que se colheu de positivo desse governo lá desde 2002, o mérito é todo de Henrique Meirelles. Paulo Guedes era liderado por uma pessoa que não tem capacidade de liderança. Bolsonaro é um líder de torcida, mas ele não é um líder para conduzir grandes decisões, ele não sabe se comunicar adequadamente. Ministro Haddad não tem a competência técnica, é liderado por alguém que já foi um grande líder. O Lula, apesar de tudo que fez de errado, apesar de todas as condenações desfeitas na vida dele, ele sabia conduzir a massa. Hoje passa muita vergonha. Então, a gente sente que... Por que nós temos um cenário com estatísticas positivas? Vamos sair da briga de torcida, ou do risco de ser acusado aqui do crime de opinião. Vamos fazer uma comparação muito simples. Imagine 2 famílias. Mesma renda, vivem na mesma região, casas lado a lado, mas uma família decide usar todos os recursos de crédito que tem. Vamos raspar o cheque especial, vamos pegar o crédito na cooperativa, no banco, e você vai ver essa família que está usando todo o crédito com mais festa, viajando mais, com carro novo. Te pergunto, qual família está melhor? Essa família que está raspando todo o crédito, que está abusando dos recursos, ou a família que é mais disciplinada, que está poupando, pensando no futuro, um carro mais modesto? Claro. No curto prazo, eu não consigo dizer quem está melhor. Eu consigo um retrato instantâneo de quem está colhendo frutos que talvez a maioria não saiba medir se são frutos sustentáveis. Nós sabemos que um governo que está com déficit fiscal, que está no negativo, que está numa farra fiscal, vai quebrar o país. Qual que é a estratégia de qualquer governo de esquerda? Brasil, exterior, nível federal, estadual, municipal. É a farra do gasto desproporcional.
vamos judiar dos mais ricos, dos que produzem, vamos arrochar a economia com impostos, porque ali é uma parcela menor da população para reclamar, mas a gente vai proporcionar para a grande massa da população uma festa. Chega uma hora que a festa não se sustenta, mas se sustentou por tempo suficiente até a próxima eleição. Então conseguimos garantir uma reeleição. É por isso que tradicionalmente, se olha o histórico, né, de alternância de poder de governos de esquerda e direita, geralmente a esquerda fica mais tempo no poder, e aí quando a população não aguenta mais, né, não tem mais como tolerar a irresponsabilidade, elege-se um radical de direita. Eu acho que o Brasil não teve boas opções para eleger um bom radical de direita que tivesse a capacidade de liderar para grandes transformações. Chegamos perto disso. Eu acho que o ministro Paulo Guedes chegou muito perto de conseguir uma continuidade, casa arrumada, reforma previdenciária, administrativa em andamento, um plano muito interessante de capitalizar a economia brasileira para os próximos 8, 12 anos, mas ele não tinha um líder capaz de se reeleger. Com isso se rasgou tudo que estava feito e partimos para a farra do boi, que é o que estamos vivendo hoje. Então, nós vamos pagar um preço muito caro. Esse preço virá para uma minoria na forma de impostos, virá para uma maioria na forma de desemprego, de frustração. Por que desemprego? Porque a partir do momento que a economia começa a travar, o investidor que monta empregos, que monta empresas, vai embora. Desface o empreendimento, desface a empresa, vai para um outro país ou simplesmente vai colher os prejuízos de alguém que naufragou numa economia que perdeu fôlego. A gente está indo nesse rumo, a gente deve ter 4 anos bem interessantes de governo Lula, seguidos de 4 anos bem frustrantes que vão conduzir a economia, o eleitor talvez a um governo de direita, não na próxima eleição, na que virá depois. Você acha que a esquerda se mantém ainda mais 4 anos depois desse atual mandato do Lula? Eu acho provável. A aprovação dele está caindo, mas o governo de esquerda é muito hábil em conseguir agradar aos pobres no curtíssimo prazo, né? Cria-se um benefício em cima da hora nas eleições ali e vai se conseguir garantir uma reeleição. Por quê? Porque vai ter um histórico positivo para contar. Ter dinheiro sobrando, ou usar o dinheiro que na verdade não está sobrando, que seria para o futuro, para decisões populistas, decisões de curto prazo, é a receita para uma reeleição no próximo mandato. Agora, eu vejo que o Lula, se ele vier com saúde, se tiver saúde para buscar uma reeleição, eu acho que ele até pode realmente se reeleger, né? Tem grandes chances, porque realmente ele é muito forte. Mas tem a questão da saúde, né? O Lula está com uma idade avançada, tem algumas doenças ali em torno da sua pessoa. Quem seria uma segunda liderança ali de esquerda que você enxerga ser base? E de direita, quem viria forte aí para fazer frente a uma esquerda? Não sei dizer quem seria uma liderança de esquerda, mas o Brasil elegeu a Dilma, né, que não chegava nem perto de ser uma líder, de ser referência, de ser influente. Ela era uma ministra até bem apagadinha do governo Lula e ela foi eleita em função do discurso dele. A direita bate cabeça há muito tempo. O que tem acontecido nas últimas eleições é que aparecem 2, 3 opções medianas, em vez dessas opções se unirem, elas quebram voto ali. Elas criam celeumas, criam brigas que vão criar argumentos justamente para a esquerda abusar desses argumentos num segundo turno, e ali a direita perde força. Eu acho sinceramente que a receita para o Brasil não é um governo necessariamente de direita. Poderia ser um governo de esquerda, mas a receita para o Brasil é um governo com visão de longo prazo, investindo em educação, investindo em tecnologia. A gente não encontra isso nas opções que a gente tem nos últimos anos, não se prevê algo nesse sentido entre os nomes que nós temos para as próximas eleições. Então, é aí que eu colocaria um ponto de atenção, o eleitor correr atrás de alternativas que tragam para o Brasil soluções de mais longo prazo, soluções que sejam mais perenes e não soluções que sejam para garantir o voto para a próxima eleição.